Só mais um minutinho. Então, vamos lá. Gravando aula de história aqui, falando sobre feudalismo. Então, gente, a gente há pouco estava comentando os problemas causados, né, pelo ser humano junto à natureza. Vamos voltar alguns anos atrás, alguns séculos, vamos voltar na Idade Média, e vamos ver, né, como é que era o cotidiano das pessoas. Como é que era viver nessa Idade Média? Como é que e quem faz a história somos nós. Né? São as pessoas normais que fazem as histórias da civilização. Né? Não são os grandes heróis que fazem a história, não. São as pessoas que fazem a história, porque somos nós que interagimos uns com os outros, interagimos com o nosso meio, né, e vamos moldando a sociedade. Nós que participamos dessa sociedade desde os primórdios tempos do ser humano. Eu vou mostrar para vocês, a gente que acha, né, que viver na Idade Média devia ser um negócio muito legal, príncipe, princesa, rei, rainha, olha que legal, que gente boa, né, tudo vivendo, morando perto da minha casa, olha que maravilha. Só que tem alguns pequenos problemas, né, e nós vamos ver como é que era a vida das pessoas como nós, não dos reis, não das princesas. Depois eu tenho também um vídeo que fala como é que era a vida dentro do castelo. Mas vamos ver o nosso dia a dia, lembrando do seguinte, na Idade Média não existia energia elétrica, não existia ainda saneamento básico, ou seja, as condições de higiene eram completamente diferentes do que existem hoje. Hoje, se você agora te der vontade de fazer xixi, você corre no banheiro e fecha a porta. Na Idade Média, não era assim tão fácil. Então, eu vou mostrar para vocês um vídeo de 10 minutinhos sobre a Idade Média. Aí depois a gente vai entrar mais a fundo nisso daí, tá bom? Então, vou desligar aqui também meu microfone. Livros em universos medievais são incríveis e eu admito que um dos cenários que eu mais gosto. E mesmo quando saímos da ficção e olhamos para a história real da humanidade, estudamos sobre acontecimentos e pessoas dessa época, geralmente encontramos narrações formidáveis, mesmo as que têm um final trágico, como de Joana d'Arc ou dos Cavaleiros Templários. Mas, saindo desse âmbito de reis, rainhas, igrejas, heróis e vilões, como seria a vida de uma pessoa normal na Idade Média, uma pessoa comum? Senhoras e senhores, eu sou o Dead Jack e espero que esteja tudo bem com cada um de vocês. No vídeo de hoje, iremos falar sobre o cotidiano das pessoas na Idade Média, ou resumidamente, como era viver uma época perigosa e violenta, nojenta, de muita ignorância e injustiça, entre várias outras coisas. Hoje em dia, na nossa sociedade, existem 4 pilares que são básicos para uma boa qualidade de vida: segurança, educação, saúde e lazer. No decorrer desse vídeo, veremos que nada disso existia na Idade Média. Bem, para início de conversa e obviamente, não existia energia elétrica e qualquer iluminação noturna era precária, feita por tochas ou velas no máximo, o que ilumina muito pouco. Por isso, todas as pessoas dormiam muito cedo, logo um pouco depois de anoitecer, e acordavam muito cedo também, junto do sol nascendo, para trabalhar. Existiam várias profissões populares: a de ferreiro, o camponês plantando para colher e criando seus animais, barbeiro,
o mensageiro que levava e trazia informações entre reinos ou entre cidades, o soldado, o lenhador, o alfaiate. Haviam vendedores de diversas coisas diferentes. E existia uma certa profissão que todas as outras odiavam: o cobrador de impostos. Um cobrador de impostos era responsável por passar de casa em casa, de tempos em tempos, cobrando impostos. Esses impostos, teoricamente, deveriam servir para manter os gastos do reino. Manter um exército, por exemplo, é algo muito caro. Toda comida, equipamento, mantimentos para longas viagens, etc. Porém, esses cobradores de impostos eram corruptos e cobravam das pessoas valores muito mais altos do que os estipulados pelo rei ou pelo imperador. E esse imposto era cobrado de diversas formas. Quando a família era muito pobre e não tinha dinheiro, por exemplo, o cobrador poderia levar comida, animais ou objetos mesmo da casa. E quem não tivesse condições ou se recusasse a pagar os impostos, teria tudo tomado à força, ou seria expulso, ou ainda pior, poderia ser escravizado. Tudo dependia de onde você estava morando e da época que estamos falando. Além dessas profissões, haviam ainda algumas outras um tanto quanto curiosas. O cirieiro, por exemplo, fazia velas. O bobo da corte era uma espécie de palhaço pessoal do rei. Havia também o caçador de ratos. Ratos em toda a história humana são considerados uma praga. E como eles roem e comem tudo, na Idade Média então foram mais odiados do que nunca. Comida já era escassa e tinha de ficar estocada. Imaginem, descobrir que toda a comida guardada para o inverno foi estragada por ratos. E ainda há mais um detalhe sobre ratos, que a gente vai falar sobre já já. No trabalho, nem as crianças escapavam. A partir do momento que uma criança fosse capaz de segurar uma ferramenta, já iria trabalhar. Afinal, estamos numa época cruel e muito miserável. Ter um filho significava ter mais uma boca para alimentar. Então era um alívio para os pais quando os filhos começavam a ajudar nas plantações, na criação dos animais, fazer favores nas ruas e tudo mais. Lembra que falamos de lazer, segurança, educação e saúde? Vamos observar cada um desses itens agora, um de cada vez, começando por lazer. Lazer era algo que praticamente não existia. Talvez possamos resumir a vida das pessoas na Idade Média em trabalhar, comer e dormir. Trabalhar, comer e dormir. As pessoas, no máximo, se divertiam durante os eventos anuais, quando o rei ou a igreja decidiam fazer alguma festa para comemorar alguma coisa, a virada de uma estação, uma guerra vencida, esse tipo de coisa mesmo. Aí sim haviam festanças. Falando sobre segurança, as pessoas que moravam nos feudos em volta do castelo ou formavam subúrbios na capital de um reino tinham o mínimo de proteção. Afinal, um rei não gostaria de ser atacado e ter suas terras conquistadas, então haviam bastantes soldados por ali. Existia uma certa proteção para quem morasse nessas cidades com pessoas importantes. Porém, isso não extinguia a sombra do medo de uma guerra. Todos nós sabemos que até o século XX a humanidade proporcionava guerra atrás de guerra, e quanto mais voltamos no tempo, mais as guerras acontecem. Sobre educação, nessa época não existia ainda a prensa nem nenhuma outra forma de impressão. Então, além de todo o papel ser fabricado manualmente, todo livro era escrito à mão também, e podia demorar de meses até anos para terminar de ser produzido. E por isso, livros eram extremamente caros. Dessa forma, a leitura, os estudos, a educação, tudo isso ficava sob o poder da igreja. Saber ler e escrever era um privilégio apenas de quem fizesse parte do clero,
ou da família do rei. Dessa forma, mesmo figuras poderosas às vezes eram analfabetas. E por fim, chegamos no que para mim é o pior item de todos esses 4 a serem observados: a saúde. A ciência como temos hoje não existia na época. E quando algum aspirante ousava dizer algo sobre astronomia, por exemplo, era perseguido e calado pela igreja. Alguns chegaram até a ser mortos mesmo. A ideia da igreja era de que doenças deveriam ser curadas com preces, com orações, com fé. As pessoas da época não tinham nem a noção de que higiene é importante. A descoberta dos micro-organismos que podem nos causar doenças ainda estava longe de acontecer. E juntando tudo isso, o resultado é de coisas absurdas sendo feitas. Sem água encanada, as pessoas não tinham o hábito de tomar banho, poderiam passar até meses sem se lavar. E quando isso acontecia, geralmente ia a família toda, seja num lago ou num brejo, ou nos banheiros coletivos que existiam nas cidades. Todo mundo se banhava na mesma água. Ou seja, se uma pessoa estivesse com alguma doença contagiosa ou algo que pudesse infectar outras pessoas, todo mundo ia se dar mal. Ratos também existiam aos montes nessas cidades poluídas da Idade Média. As pessoas consideravam os ratos como pestes por eles roerem e comerem tudo. O que não sabiam é que, além disso, ratos também transmitem doenças. A comida na Idade Média ficava estocada. Na chegada do inverno, principalmente, as famílias tinham de se alimentar do que haviam plantado, colhido e guardado para essa época. Sendo assim, com o passar dos meses, essa comida ia naturalmente apodrecendo, mas não podia ser desperdiçada. Então é isso mesmo que vocês já devem estar pensando. As famílias ingeriam alimentos podres, estragados, azedos, mofados. Sem saneamento, óbvio que também não existiam vasos sanitários. As pessoas faziam suas necessidades, mais uma vez, nos banheiros coletivos da cidade. E se estivessem em casa, haviam as caixas de excrementos. Por causa dessas caixas de excrementos, muitas famílias costumavam criar porcos em casa. Assim, esvaziavam as caixas nos chiqueiros e os porcos comiam. E quem não tivesse porcos em casa, simplesmente jogava o conteúdo dessa caixa pela janela. Imaginem o cheiro das ruas da Idade Média. E se isso tudo ainda não é o suficiente, saiba que se você for uma mulher, sua vida seria ainda muito mais miserável. Mulheres não possuíam nenhum tipo de direito. Foram as que mais sofreram durante a Inquisição, quando taxadas de bruxas, não escolhiam nem mesmo com quem se casariam. Afinal, existiam os casamentos arranjados. Seu pai escolheria quem se casaria com você entre os pretendentes. Por causa de todas essas desgraças, a mortalidade infantil na Idade Média era muito alta e a expectativa de vida muito baixa. Em alguns lugares da Europa, a mortalidade infantil chegava a 45%, ou seja, a cada 10 bebês nascidos, entre 4 e 5 morriam. E mesmo se você conseguisse chegar na idade adulta, por causa de todas as doenças, a fome, a guerra, o frio do inverno e todas as outras adversidades dessa era, a expectativa de vida era de 30 anos. E aí, se você pudesse voltar no tempo, gostaria de tirar umas férias na Idade Média? Senhoras e senhores, eu espero que tenham gostado desse vídeo. Eu fiz Delícia de vida, hein, gente? Que maravilha que era viver lá. Mas, tinha gente que tinha mais sorte, né?
do que nós. Então, por exemplo, o Pablo, ele vivia num castelo. Vamos ver como é que era a vida do Pablo no castelo, já que ele era um nobre, né? Eu mostrei para vocês a vida do povão, como é que o povão vivia. Vamos ver o nobre devia viver muito bem. Vamos ver a vida do Pablo, lá no castelo, como é que era, tá, Pablo? Pegando você para Cristo hoje. Tô. Bem-vindo a mais um vídeo que vai levar você direto para os tempos medievais. Hoje vamos falar dos castelos e como era a vida dentro deles. Esqueça tudo que você já viu nos filmes. A realidade é algo bem menos romântico do que você pensa. Deixe seu like para nos ajudar no reconhecimento do canal. E não deixe de assistir até o final do vídeo. A diversão é garantida. Se fôssemos definir a vida em um castelo medieval, usando poucas palavras, poderíamos dizer que era organizada, cerimoniosa, úmida, fria e muito, muito fedorenta. Mas, essencialmente, os castelos eram construídos no centro da sociedade medieval. Para servir aos senhores, a maioria dos castelos funcionavam em frenética atividade doméstica. Ao contrário do que vemos nos filmes, a vida em um castelo medieval era uma confusão constante. Devido ao trabalho intenso nas cozinhas, preparativos para celebrações no grande salão e adoração religiosa nas capelas. Era impossível, a qualquer hora do dia, circular em qualquer canto sem encontrar alguém. O interior de um castelo apresentava um layout típico influenciado pelas necessidades domésticas. No layout exterior, havia estrutura para facilitar as atividades militares e para defender o castelo em tempos de ataque. Mas os castelos eram muito mais que isso. Quando você está visitando um castelo, hoje, é difícil imaginar o quão ocupado e movimentado aquele mesmo castelo teria sido no auge da era medieval. Você deve estar agora tentando imaginar quantas pessoas viviam dentro de um castelo, além da família real. Bem, evidentemente, depende do tamanho do castelo. Mas para um local como o Castelo do Guthrie, na Inglaterra, estima-se que viviam cerca de 150 pessoas simplesmente servindo os nobres que viviam lá. Isso incluiria tudo, desde cozinheiros a jardineiros, cavalariços e cavaleiros, e todos os tesoureiros importantes que cuidariam das finanças de toda a propriedade. O grande salão principal. Quase todo castelo medieval tinha sua vida social e doméstica concentrada em um grande salão. Esta era, geralmente, a maior sala do castelo, o foco principal onde se recebia convidados, se assistia a apresentações de dança, recitais e teatro. Os grandes e ricos banquetes também aconteciam ali, quando os servos carregavam enormes mesas de madeira maciça que preenchiam todo o salão, à espera dos convidados. O local onde cada um sentava estava de acordo com o status de cada indivíduo. As pessoas mais importantes deveriam estar sentadas em posições mais elevadas no início do corredor, posicionado acima de todas as outras. Se você fosse menos importante, no entanto, estaria sentado perto das portas de saída, nos bancos de madeira no fundo do corredor, lá no cantinho. Diretamente ligada a esse salão principal, estaria, na maioria das vezes, a cozinha do castelo, onde servos e cozinheiros preparariam a comida para seus mestres e convidados. As cozinhas do castelo. As cozinhas eram locais de grande movimentação diariamente. Mas, como sabemos, higiene não era o forte.
O fogão a lenha sempre mantinha um enorme caldeirão com água fervendo. Ao centro, sempre teria uma grande mesa onde os empregados comiam. Um pequeno anexo da cozinha era reservado para os cortes das carnes e também onde linguiças e carnes secas ao sol ficavam penduradas. Esse lugar não cheirava bem, atraía muitas moscas e o chão era repleto de recortes de carnes apodrecendo, sangue e ossos de animais. Os quartos dos castelos. Os nobres e senhores dos castelos tinham cada um seus quartos individuais. Quando havia necessidade de intimidade, geralmente a esposa passava algumas horas no aposento do marido. Cada um dos senhores, sendo da realeza ou não, tinha uma gama de servos. A esposa, por exemplo, teria servas que penteavam seus cabelos, ajudavam no banho, na troca de roupa, arrumavam os aposentos, cuidavam dos seus dejetos e acompanhavam nos passeios e viagens. Frio, escuro e muito mau cheiro. De qualquer forma, não tente romantizar demais as realidades desagradáveis da vida em um castelo medieval. Para nossos padrões de vida modernos, a maioria dos castelos medievais teria sido incrivelmente frio, absurdamente apertado, totalmente desprovido de privacidade, teria um cheiro muito, muito ruim e provavelmente seria o lar de milhares de ratos. A maioria dos castelos medievais eram feitos de pedra. Embora a pedra fosse o material perfeito para criar edificações fortes e defensivas, as técnicas de construção medievais eram básicas. Isso significava que a maioria das estruturas só podia suportar janelas minúsculas, o que resultava em cômodos escuros que ficavam constantemente frios. Isso acontecia porque as pedras grandes e espessas nunca poderiam ser totalmente aquecidas pelo sol. No entanto, os desenvolvimentos do final da Idade Média, na arquitetura e no design gótico, melhoraram esses problemas. Os castelos construídos no final dos anos 1200 começaram a ter janelas maiores e cômodos mais arejados. A invenção da lareira, em meados do período medieval, tornou os ambientes mais quentes, o que deixou a vida em um castelo medieval muito mais suportável. Banheiros dos castelos. Quando se tratava de saneamento, porém, as coisas sempre eram realmente nojentas. Os povos medievais desconheciam as consequências de uma higiene precária. Consequentemente, a maioria dos espaços para necessidades nada mais era do que pequenas câmaras nas quais você encontraria um banco com um buraco. O que era feito no buraco simplesmente cairia, geralmente de uma grande altura, em uma fossa ou ao ar livre. O fedor, com certeza, era insuportável, especialmente no verão. Além da falta de higiene dentro dos banheiros, haveria uma enorme falta de privacidade também. A verdade é que as sociedades medievais não valorizavam realmente a privacidade como nós. Então, podia ter uma longa fila de bancos sem nada para separar você de seu vizinho enquanto ambos defecavam. Era muito normal nos castelos medievais fazer cocô em grupo, conversando sobre assuntos aleatórios. De qualquer forma, mesmo com tantos estudos sobre a Idade Média, nunca sentiremos na pele a gelada e fedorenta experiência de viver em um castelo medieval. Esperamos que você tenha gostado de saber um pouco mais sobre a Idade Média e a vida nos castelos. Interessante, hein? Vida boa, hein, Pablo? Pelo amor de Deus, que vida boa, hein? Olha, já pensou? Vamos tentar fazer um anacronismo aqui, trazer para o nosso dia de hoje. Já pensou? Eu fiquei imaginando, quando ele falou que todo mundo, quando ia fazer cocô, ficava todo mundo sentado, né?
A pessoa que legal, vocês fazendo o simulado da escola, todo mundo sentado, um olhando para o outro. Ei, você colocou na segunda questão? Você colocou na questão 3? Né? Eu sei bem interessante isso daí, né? O legal hoje em dia, né, que a gente dava aula de história, né, Cláudio? Cláudio, dava aula de história, eu também dava aula de história. E quando eu estudava, eu voltava, assim, para minha casa com certas curiosidades, né? Mas como que era aquela época? Como que era? E a gente não perguntava para o professor essa questão de higiene, né? Infelizmente, antigamente era assim. É uma vergonha de perguntar, eu sempre fui muito curiosa, e hoje nossos alunos vê tudo como funcionava, né? O professor, Fala. Uma pergunta aqui, essa época foi depois da peste negra ou foi antes? Não, a Idade Média, ela vai desde o ano de 470 até 1450. A peste negra, ela está dentro desse contexto, né? A peste, a gente vai estudar mais para frente, mais profundamente, o que foi essa peste negra, né? Que é uma grande pandemia também, que matou mais de 1/3 da população da Europa, e foi uma doença trazida por rato, né? O que acontece nessa época, né, que até a Vivian estava falando, quando a gente tinha a idade de vocês, que a gente estudava história ou geografia, de geografia a gente estudava o seguinte: o que é que eu estudei na época do ginásio? Geografia estudava as capitais dos países e dos estados brasileiros. Por isso que eu sei que a capital de tudo tinha até jogo na época, né, Jorge? Em história, você estudava as pessoas. Quem foi Pedro Álvares Cabral, quem foi Dom Pedro I, Dom Pedro II, Getúlio Vargas, você estudava o Marechal Deodoro da Fonseca, principalmente eu que estudei durante a ditadura militar, então você estudava as pessoas. Hoje, o que a gente passa para vocês é uma visão muito mais ampla, né? Porque a gente insere vocês na vida das pessoas. Eu sempre tive comigo que história, a gente não pode ensinar os alunos história às pessoas. Não foram elas que fizeram a história, né? Junto lá com Alexandre Magno, que a gente viu, da Macedônia, e tive vários generais, pessoas que foram nas batalhas junto com ele. Como essas pessoas viviam, que é importante a gente saber, né? Como é que essas pessoas participavam. Então, quando a gente fala da Idade Média, a gente vê na televisão, né, todo esse romance dos filmes, né, tudo lindo, maravilhoso. O cara vem com o seu cavalo lá, normalmente é o cavalo branco, o cavalo está mais bem penteado do que o próprio ator, né, o cavalo está brilhando, né? Não era assim, era completamente diferente, porque não tinha, as pessoas não tinham ideia de higiene. Ideia de higiene vem depois até da peste negra, que as pessoas começam a perceber algumas coisas diferentes. O que fazer para se cuidar? Então, até então, você não podia fazer nada. A partir depois da Idade Média, né, no final da Idade Média, que vocês vão ver isso até o ano que vem, quando vocês forem estudar o Renascimento, né, estudar Leonardo da Vinci, né, o grande pintor, escultor, etc. E tal. O que é que Leonardo da Vinci fazia? Ele comprava corpos das pessoas para abrir os corpos para ver como é que era por dentro. Porque até então, se alguém pegasse ele fazendo isso, ele ia ser queimado. Então, ou seja, não tinha a ciência praticamente não existia. Ela começa a existir no final da Idade Média, quando começam algumas pesquisas. Mas as condições das pessoas viverem eram totalmente precárias. A gente viu na aula passada que quem só pagava imposto, né, eram os servos, era o pessoal, os camponeses. Vocês lembram aqueles impostos lá? Corveia, talha, banalidades, mão morta, o dízimo de São Pedro, que depois virou o dízimo da Igreja Católica, que é cobrado até hoje, né, o dízimo, todas as igrejas cobram o dízimo, né, o dízimo que é a 10ª parte de alguma coisa, né, dízimo vem de 10, né, então é a 10ª parte de alguma coisa que você dá
no caso, o dízimo é para a igreja, normalmente. Então, tudo isso veio da Idade Média. E não tinha conhecimento, era tudo escuro, né, porque não tinha energia elétrica, os lugares muito fechados. Então, a vida das pessoas, independentemente de estar no castelo ou estar dentro do feudo, na cidade, eram terríveis, né? Que a gente não imagina ficar sem tomar banho um ano. Os nobres ficavam sem tomar banho quase um ano. As mulheres ficavam sem tomar banho quase um ano. Você ia tomar banho só como uma grande festa, uma vez por ano. E o banho como é que era? A gente vê nos filmes hoje, tá o cara lá deitadão, né? O pessoal jogando água nele. O banho era de escada, né? Começava pelo pai, a mãe e os filhos mais velhos, até chegar no filho mais novo. Todo mundo tomava banho na mesma água. Não tinha esse negócio, porque não tinha encanamento. Eu não vou abrir a torneira, vou trazer a água no balde, então eu só trago a água uma vez só. Né? Escovar dente, não se escovava dente. Então os dentes eram todos podres. O que as pessoas faziam para limpar o dente? Passavam carvão, né? Para limpar os dentes. Eu tive uma colega de faculdade, viu, Verilda, na década de 80, que ela era tão do interior também, que ela falava que ela escovava os dentes com carvão. Fiquei impressionado de ver isso. Né? Gente, como é que pode? Né? As pessoas escovavam os dentes, porque o carvão ele tem propriedades de limpeza. Né? Então, até hoje, né? O uso sabão, bicarbonato, né? Bicarbonato. Né? Então, se vivia muito pouco, né? Ou seja, porque é tanta doença que você ia ter. Imagina, você se cortava, você trabalhando no campo. A probabilidade de você se cortar é muito grande, né? Você sofreu um acidente. Se cortou, você não tem iodo ou sabão para limpar. Né? Então, as pessoas normalmente jogavam sal, né? Para tentar cicatrizar, senão você perdia a mão. Uma coisa infeccionava, dependendo do corte, infeccionava, você era obrigado a amputar o membro. Porque a penicilina, que é o antibiótico, né, ela só foi descoberta, só foi inventada ou descoberta em 1923, até depois da Primeira Guerra Mundial. Ou seja, muita gente morreu na Primeira Guerra Mundial por causa de infecção. Que é que as pessoas morriam nessa época da Idade Média? Se morrer de infecção de um monte de coisa. Né? Até a própria medicina começa a evoluir agora também. Porque, eu lembro, quando eu era criança, eu tinha problemas de faringite na garganta, e como é que a gente cuidava de faringite? Os pais levavam a gente na farmácia, o farmacêutico, porque você não tinha acesso a médicos, né? Os médicos só estavam nos hospitais. Eram pouquíssimos médicos há 50 anos que tinham consultórios. E o farmacêutico pegava uma pinça, né, de mais ou menos uns 30 centímetros, na ponta ele colocava uma gaze com iodo, enfiava na tua garganta para limpar a tua amígdala, a tua faringe. Várias vezes isso aconteceu comigo. Eu estou falando de coisa que aconteceu na década de 70, ou seja, 50 anos atrás. Então, vocês imaginam, se a medicina era assim há 50 anos atrás, imagina 300, 400, 500, 1000 anos atrás, né? Já que a Idade Média vai do ano 500 até o ano 1400. Então, a vida das pessoas era muito ruim. Então, quando a gente vê, quando vocês veem esses filmes maravilhosos da princesa, né? A Adriele aqui, imagina a Adriele, com esse gostinho de princesa que ela tem, ela não é minha aluna, a que está sorrindo agora, que está com o nome de Cláudia Lemos. Né? As duas Carol, imagina as duas princesas achando que vão casar com aquele seu amado. Não, você vai casar, vocês iam casar com aquele homem que o pai de vocês escolhessem. Se tivessem sorte,
ele podia ser de uma idade parecida com a sua, senão ele podia ser 40, 50 anos mais velho que você. Né? E você com a idade de hoje, 12, 13 anos, ia casar com essa idade, ou até mais novo, ou até mais nova. Então, as pessoas casavam, até dentro da nobreza, por interesse. A minha filha vai ser o dote para a gente ter mais terra, porque ela vai casar com o filho ou com o tio, né? Vai casar com o tio dela. Isso também era muito normal. Para você não deixar que outras famílias entrassem na sua por causa de terras, as pessoas se casavam entre elas mesmas. Então, era primo casando com prima, tio casando com sobrinha. Isso era muito comum, muito comum. Na nossa monarquia, aqui no Brasil, teve isso daí também, né, a filha de Dom Pedro I casar com o tio dela, né, com o Dom Miguel. Então, para quê? Para não perder o laço sanguíneo. Né, esse negócio de consanguinidade que a gente conhece hoje, para não perder esse laço, na verdade, né, o laço está amarrado àquilo que você possui, né, então eu não vou abrir mão de outras famílias também entrarem para ter as minhas terras. Então, era mais ou menos assim que se vivia essas pessoas, gente. Então, não era muito fácil, não. Eu achei, assim, bem interessante, Cláudia, a questão do banho, né? E quando eu fiz o técnico de farmácia, eu lembro que a palestrante falou para nós, principalmente a mulher, né? O ser humano tem um cheiro muito forte, né? Uhum. Sabonete, desodorante, creme dental, nós temos um odor muito forte. E ela falou que a mulher, depois que sai do banho, passa 3 minutos, já começa o teu cheiro normal. 3 minutos, né? Então, imagina naquela época que não tinha o banho, o odor do corpo, o cheiro do corpo, da boca, cabelo, né? Porque o ser humano, ele tem um cheiro muito forte, Sim. né? Dependendo, você passa perto de uma pessoa, né, que às vezes é morador de rua, você sente, bate aquele odor. Agora, imagina, igual você mostrou aí no vídeo, tomar banho uma vez no mês, né? Então, isso é muito bom o aluno saber, né, como que era a Idade Média. Às vezes a gente reclama dos dias atuais, mas estamos no céu, né? E ele até mostrou, né? Só os reis e as rainhas. O rei e a rainha não fazia nada, ele tinha as pessoas que faziam tudo para eles. Desde vestir eles, né? Pentear cabelo, tudo, 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 tudo. Inclusive, a profissão mais, vamos dizer assim, mais disputada, inclusive, dentro de um castelo, tá? Era a pessoa que trabalhava para o rei e limpava o bumbum do rei depois que ele fazia o seu cocôzinho, tá? Você tinha pessoas que faziam isso, porque o rei jamais iria se limpar. Então, tinha pessoas que limpavam ele. E por que essa era a profissão mais disputada? E era disputada por nobres. Por quê? Porque você estava junto do rei. Então, você podia saber de coisas que outras pessoas poderiam não saber. Né? Isso é um grande... te dá poder isso daí. Né? E olha, gente, não sei se vocês sabem, não existia papel higiênico nessa época também. Né? As pessoas se limpavam. Isso aqui até no interior do Brasil tem isso ainda. Onde não tem papel e não tem água, né? Você usa folha, né? Geralmente, se não me engano, acho que é folha de beterraba que as pessoas usavam. Repolho, esses tipos de folhas que vocês usavam, que se usava, né? Então, sabuco do milho, né? Isso, também aquela palha, aquela coisa do milho. Isso, era mesmo, milho, isso. E assim vai. Nem vou dizer o que acontecia com as meninas quando estavam naqueles dias, né? Que hoje você tem absorventes, né? Mas antigamente não existia. Então, o que acontecia? O sangue escorria pela perna das moças. Né? E tudo bem, não tinha. Então, era uma época bem nojenta, com muitas doenças, a expectativa de vida muito pequena, né? Então se morria muito fácil. Certo, gente? Certo. Dúvidas, crianças? Não. Nenhuma, professor.
Fala, Pablo. Sabe a peste negra que eu acabei de falar? Fala mais alto, por favor, que ligaram um negócio aqui em casa, eu não estou escutando. É que, sabe a peste negra? Eu ouvi falar que foi uma guerra e os soldados tiveram uma doença no meio da guerra, que o castelo estava sendo fechado. Aí eles jogaram corpos com uma catapulta e foi trazendo a doença para o reino. Não, a peste negra ela é causada, é a peste bubônica, que se chama. Ela é causada pelo piolho do rato. É um piolho que tem no rato que transmite. Perdão, piolho não, a pulga do rato. A pulga que dá no rato e transmite essa doença. Ela pica você, que está com a doença, depois ela passa, essa pulga pica a mim, e assim vai várias pessoas. Ah, entendi. Tá, mas fica chegando, a gente vai chegar na peste negra, eu vou trazer umas imagens para vocês de peste negra. Uhum. Tem um filme bem legalzinho, esse dia passou na sessão da tarde até, com o Nicolas Cage, que eles estão levando uma bruxa de um castelo para o outro. É bem legal o filme. E passa, inclusive, a peste negra, né? Que um dos padres lá, o bispo está morrendo, etc e tal. Mas é bem interessante esse negócio dessas doenças aí. Mas tudo é falta de higiene, que nem agora, gente. A gente está numa pandemia, né, causada por um vírus também. Vamos trazer agora para os nossos dias atuais. Tá? Existe algum remédio já para essa pandemia? Não existe. Mas existe o que hoje? Existe o conhecimento, existe a ciência. Então, o que é que eu posso fazer para evitar de não ficar doente? Nem eu e nem transmitir essa doença para outras pessoas. Nem agora que eu estou falando com vocês, com certeza, sai gotículas, né, da nossa boca, que é isso que vai levar a doença para outras pessoas. Então, ó, lavar a mão com sabão, a mão e os punhos, e lavar. Não é só aquela lavadinha, né, de 3 dedos, não, é lavar a mão mesmo, com sabão. Passem álcool gel, usem máscara, se protejam. A gente está com uma doença que ainda não tem cura, tá? E a gente não sabe como essa doença mexe com cada um de nós, porque eu sou diferente da Verilda, que é diferente do Pablo, diferente da Maria Eduarda, da Laira, da Adriele, ou seja, é uma doença que ela mexe com as pessoas de maneiras diferentes. Né? Então, eu posso ter uma pequena infecção hoje que não me causa nenhum problema, mas se eu pegar esse vírus, a coisa potencializa, né? E eu vir a morrer. Então, eu quero pedir para vocês, né? E a Verilda até comentou na aula dela, qualquer notícia que vocês escutarem, pesquisem sobre essa notícia. É que nem ontem na televisão deu lá que a Anvisa parou com a pesquisa aqui no Brasil da vacina que vem da China. Aí está todo mundo falando, poxa, a vacina é chinesa. Todos os medicamentos hoje são feitos na China. Né? Muitas vacinas são feitas na China hoje. Outro dia eu fui no médico, ele me deu uma receita, eu fui comprar um medicamento que não tinha, e o farmacêutico falou para mim, olha, tem um composto dentro desse medicamento que é produzido na Índia, e da Índia vai para a China, para eles produzirem o remédio e mandar para cá. Então, você tem que pedir para o médico para ele substituir. Ou seja, sabe, os remédios hoje, a coisa está globalizada, então você faz coisa no mundo inteiro. Então, o que querem fazer com a vacina é desacreditar as pessoas. É que nem ontem eu a reportagem que a vacina da poliomielite, só 55% das crianças até 5 anos tomaram essa vacina no país. É um absurdo isso daí. Eu tive uma prima que teve poliomielite na infância. A vida dela tem a minha idade hoje, até mais velha que eu. A vida dela sempre foi muito difícil, né? Porque a polio é uma doença que ataca o seu sistema locomotor, você fica paralítico. Então, sarampo.
rubéola. Hoje tem vacina para tudo, né? Vacina que evita problemas ginecológicos, inclusive, né? Tem que tomar. Que o pessoal logo vai chegar com a notícia, não vamos tomar vacina porque vão colocar um chip em você. Deixa colocar chip, é lógico que isso é mentira, mas deixa colocar, pelo menos se a gente ficar velho, gaga, vão achar a gente com o chip, pelo menos, né? Tem essa vantagem. A gente não vai se perder mais por aí, né, Velilda? Minha mulher fala, pode colocar chip, a gente vai ter Alzheimer daqui a 50 anos mesmo, então, pelo menos vão achar a gente. Mas as vacinas é muito importante, nossa. Muito importante, gente. Toda vacina, sem exceção. Toda. Vacina para febre amarela, sabe? Tem que tomar essas vacinas, já que existem, e elas são de graça. Você não precisa pagar nada por isso. O Instituto Butantan é a fundação brasileira, fica no estado de São Paulo, na capital, produz vacina para o país inteiro. Né? Então, gente, essa visão que vocês têm que ter da coisa, não ver o que o presidente da República falou ontem, né, sobre a vacina, e isso afeta milhares de pessoas. As palavras de um presidente da República, ela afeta muita gente. Aí é não acreditar nesse sujeito. Né, que as coisas que ele fala, e o jeito que ele se refere à população, ele agride a população, né, chamando todo mundo de marica, né, ontem, né, para mim, só se ele quis, eu estava pensando nisso, eu pensei comigo, bom, marica quer dizer efeminado vem para o feminino. Bom, se for da força que a mulher tem, ótimo que nós sejamos um país de maricas. Ótimo, porque são as mulheres que têm a força, né? A mulher que consegue sentir dor do parto, por exemplo, né? É ela que tem a força de levar esse país para frente. Então, é evidente que ele não se referiu a isso, mas vamos pensar por esse lado, sabe? Vocês, mulheres que têm a força de levar esse país para frente, de serem as guerreiras, né, desse país, né? E não desmerecer as pessoas, né, que têm outro meio de viver, né, outra maneira de encarar a vida sexual, nem se não interessa, e falar mal desse tipo de pessoas, né, querer rebaixar essas pessoas. Né? Que eu sempre falo para todos os meus alunos, o importante não é com quem você dorme, o importante é o seu caráter, né? O importante é o caráter das pessoas, né? Não é a vida pessoal, não. O importante é o caráter das pessoas. Qual é o caráter que essa pessoa vai ter, quais são os valores dela. Né? O que ela faz da vida dela, o problema é dela, sabe? É ela que vai responder para ela e para Deus, ou sei lá para quem. Né? A gente não tem que ficar julgando ninguém. Para que ninguém julgue a gente. Então, a gente não deve ficar julgando ninguém. Né? Nós aqui estamos em 20 pessoas. Com certeza, nós aqui somos um diferente do outro. Né? A única coisa que nós devemos ter em comum é o branco dos olhos. Né? E olha lá. Né? Mas nós somos totalmente diferentes. Temos vontades, acreditamos em coisas diferentes. Né? Isso não faz eu melhor que a Verilda, melhor que a Laira, melhor que o Pablo, que a Graziele, nada. Eu falo para todos vocês, a única diferença que eu e a Verilda temos para vocês é que nós temos mais idade, então nós já passamos por algumas experiências de vida que vocês ainda vão passar. Então, por isso que nós aconselhamos as pessoas, como os nossos pais, os nossos tios, nossos avós, nos aconselham também, que tem experiências de vida que nossos pais viveram, que a gente ainda não viveu. Então, toda pessoa mais velha tem mais sabedoria que a gente, por isso que a gente tem que respeitar também os mais velhos, porque eles têm essa sabedoria. E não esquecer de falar para o seu pai, para a sua mãe, todo dia que eu te amo, abraçar eles, tá? Se abraçar, abrace seu irmão, sabe? Não abrace só o cachorrinho, não, e o gatinho, não. Abrace o macaquinho do seu irmão, por exemplo, sabe? Fale o quanto ele é importante para você,
o quanto você é importante para ele. E é tão gostoso, né? Abraço de Exatamente, exatamente. Então, abraço de irmão, um abraço, é tão gostoso. Então, que a vida é assim, gente. A vida é feita disso. A vida não existe a felicidade a vida inteira. A felicidade são momentos. Então, crie esses momentos, né? Tá todo mundo longe de cá. A gente não pode dar bronca em vocês, puxar a orelha de vocês, bater na cabeça. Não pode fazer nada disso, né? Mas vocês sabem que nós, professores, amamos muito vocês. Né? E quando a gente cobra vocês de atividades, etc, etc e tal, é porque a gente gosta de vocês. A gente só dá bronca em quem a gente gosta. Tá? Quem a gente não gosta, a gente xinga. Né? O estranho que a gente não gosta, a gente xinga. O estranho, aquela pessoa que não é da nossa família, a gente dá bronca, é porque a gente gosta da pessoa. Né? A gente faz cobrança só em quem a gente gosta. Porque de quem você não gosta, você não está nem aí. Né? Então, pensem nisso daí. Tá bom? Eu já falei demais até. Daqui a pouco eu vou ficar com fome. Ter professor gordinho é assim, né? Professor gordinho, ele tem fome, né? E começa a ficar já falando muito. Dúvidas, crianças? Vou falar quem está presente aqui, ó. Deixa eu parar aqui a gravação. Você sabe que todas as nossas aulas são postadas no Facebook, tá? Eu sempre mando